Senta na sua cadeira para assistir isto aqui que é imperdível. Eu vou te mostrar um comentarista descendo o sarrafo no ministro Alexandre de Moraes como nunca antes e fazendo algo inédito, que nem eu, nem você jamais esperávamos assistir na nossa vida. Vai chamar Moraes e vai chamar o que o Moraes faz de tantos nomes que você vai se surpreender aí. Dá uma olhadinha aqui, confere comigo. Nós estamos diante de um contexto muito grave e de muito difícil, inclusive, para o Supremo, particularmente para o Supremo. A imposição de uma medida de prisão domiciliar, ela é, como nós estamos vendo agora, ela é problemática em si mesma. Porque no âmbito do processo penal brasileiro, a prisão domiciliar ela é uma medida substitutiva à prisão preventiva. Então, rigorosamente, no caso de descumprimento de alguma medida cautelar, a sequência ou a chamada escalada, ela pode redundar numa prisão preventiva. Um presídio. Um presídio. Se uma pessoa, por circunstâncias pessoais de saúde ou de idade, não pode cumprir a prisão preventiva, ou se terceiros, normalmente filhos dependentes economicamente ou enfermos, dependem daquela pessoa livre, aí a prisão preventiva ela é substituída por uma prisão domiciliar. Mas a prisão domiciliar, do ponto de vista de uma escalada aflitiva das medidas cautelares, ela não é uma medida autônoma. Então, aí nós temos um primeiro problema. E pensando ainda na escalada dessa questão jurídica que nós estamos vivenciando hoje, a medida imposta ontem trata de uma delimitação com relação às pessoas com quem o ex-presidente pode falar. E pessoas indeterminadas, tanto que estabelece uma triagem prévia, uma autorização prévia de quem pode ter contato com o ex-presidente, o que não tem amparo no Código de Processo Penal, cuja premissa é sempre a determinação de quem a pessoa não pode acessar, e não o oposto disso, como foi imposto na data de ontem. Você me lembra de... Essa decisão de decretar a prisão domiciliar, ela veio acompanhada de outras medidas completamente desproporcionais. Quer dizer, nós temos ali a proibição do ex-presidente de falar com qualquer pessoa, a não ser a sua família e os seus advogados. Eu vou parar aqui por enquanto. O que isso significa? Impedir o presidente de se comunicar de qualquer forma com qualquer pessoa. Isso fere de morte novamente o princípio, o direito fundamental à liberdade de expressão, à liberdade de comunicação e, por consequência, como eu costumo falar, do outro lado, a liberdade das pessoas se informarem e também a liberdade da imprensa. Nós temos aí vários problemas desse tipo, digamos assim, de exagero. E o outro problema, Elisa, a decretação também do mandado de busca e apreensão que se seguiu à imposição dessa medida cautelar de prisão domiciliar. Quer dizer, na minha opinião, é uma decisão que não tem qualquer fundamento jurídico para sustentá-la e, portanto, eu remeto essa decisão da busca e apreensão a um abuso de autoridade, até porque foram recolhidos todos os celulares, é uma coisa assim, eu diria que essa decisão do ministro Moraes ela está extrapolando da função de um juiz equilibrado, de um juiz que deve decidir de uma forma serena e imparcial. Eleito vice-presidente, o presidente Hugo Mota, que tem a pauta da Câmara na sua mão e decide a pauta toda semana. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Muito bem! Muito bem! Essa
Essa é a única forma de pacificar o país. Nós precisamos pacificar, não precisamos de guerra, precisamos de pacificação. A deputada Carol Detoni trouxe aqui todos esses fatos que estão sendo revelados e me parece que essa semana terão outros fatos que o Brasil e a imprensa e nós parlamentares e o judiciário não podem ignorar. Fazendo um paralelo a isso que está acontecendo nesse momento, foi isso que aconteceu lá atrás, quando da Operação Lava Jato houve, naquele momento, um vazamento de combinados entre Ministério Público e juiz. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Eu vou me ater a essa pauta e a esse assunto, que as demais pautas já foram colocadas aqui pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo senador Rogério Marinho e pela Carol Detoni. E o Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá a resposta dos americanos? Se vocês têm, se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o próprio Departamento de Estado. Segundo o pronunciamento do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível. O senhor apontar que Alexandre de Moraes é o responsável, o senhor se arrepende de ter feito essa ligação para Jair Bolsonaro? Claro que não. Eu vou me arrepender de fazer algo correto, algo que não tem nenhum tipo de problema. E não tem essa de apesar o Libre. Apesar da pessoa ter matado, você foi lá e, sei lá, passou perto dela. O foco, literalmente, é o primeiro. É quem, de fato, colocou na prisão, que é o Alexandre de Moraes. A gente não vai discutir aqui a respeito das ilegalidades que ele cometeu, por exemplo, as imagens, as mensagens vazadas, onde mostra que ele, enfim, praticamente sua equipe mandava prender pessoas por postagens de 2018. Ninguém vai comentar a respeito disso. Realmente o foco é, você se sente arrependido? Sinceramente, eu acredito que nós temos coisas muito mais sérias a se tratar. Você tem pessoas hoje presas de forma desproporcional, injustamente, tomando penas que nenhum criminoso de alta patente aqui no nosso país toma. Inclusive, saiu aí na notícias, né, de que Moraes diz que a justiça é igual para todos. Mentira. Sérgio Cabral agora com certeza deve estar rindo com uma condenação de 400 anos por corrupção na sua sacada ali do seu apartamento em Leblon. Então não, a justiça não é literalmente igual para todos. Agora, Jair Bolsonaro está aí no mesmo patamar de que líderes de facção criminosa. Na verdade, um nível até mesmo abaixo, né? Porque até mesmo uma pessoa que é líder de facção criminosa pode dar entrevistas, né? E eu me pergunto, para poder finalizar e passar a palavra para vocês, e quem divulgou as imagens do Jair Bolsonaro falando com as pessoas na manifestação nas redes sociais também vão ser indenizadas? Ou seja, não faz sentido nenhum. É uma ditadura extremamente confusa. E dizer de que ele quebrou a medida cautelar realmente é ignorar a sanha ativista de um juiz que, de fato, parece um político com uma toga. Gente, o que eu mais temia, infelizmente, vai acontecer.
o Brasil sofrerá os efeitos secundários, as consequências secundárias da Lei Magnitsky. Vejam esse pronunciamento oficial do Departamento de Estado americano. Olhem isso. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que se colocarem ou facilitarem condutas sancionadas. Isso daqui, esse segundo parágrafo, é exatamente o efeito secundário da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela se estende a todos que protegerem o sancionado, a todos que atuarem em conjunto com o sancionado. Os Estados Unidos, ao final da noite de segunda-feira, disse que o Brasil sofrerá as sanções secundárias da Lei Magnitsky por proteger Alexandre de Moraes. Era o que eu temia, o que eu já vinha dizendo. Se esse sistema proteger o Alexandre de Moraes, quem vai sofrer as consequências é o Brasil. Sabe o que pode acontecer com isso daqui? Eles podem desligar o Brasil do sistema financeiro SWIFT. O que significa isso? O Brasil ser desconectado do sistema financeiro global. O Brasil não mais faz importações e exportações. Por quê? Porque não terá como fazer negociações comerciais. O Brasil não terá mais como pagar e receber importações e exportações, tudo para proteger o ministro Alexandre de Moraes. E qual a certeza que eu tenho disso, além desse pronunciamento oficial do governo americano? Vejam essa manifestação de Mike Davis. Sabe quem que é Mike Davis? Esse cara é um dos principais conselheiros jurídicos do Trump. É um cara que no primeiro governo Trump foi essencial na indicação dos ministros da Suprema Corte Americana indicados por Donald Trump. Esse cara é o cérebro jurídico do governo Trump. Olha o que ele disse também ontem, após Alexandre de Moraes decretar prisão domiciliar a Bolsonaro. A justiça está vindo como prometido. A justiça está vindo como prometido. Infelizmente, a Lei Magnitsky vai atingir o Brasil. E vai atingir o Brasil de forma muito dura. Desligar o Brasil do sistema econômico mundial trará prejuízos irreparáveis. Quem já sofreu isso? Coreia do Norte sofreu isso, Rússia, Venezuela, Nicarágua. Todos esses países sofreram efeitos secundários da Lei Magnitsky. Olha o que a Venezuela virou. Virou o que virou, por quê? Porque o sistema, o governo, protegeu sancionados pela Lei Magnitsky. A consequência é desastrosa. E aqui está a promessa do governo americano. Veja, os Estados Unidos primeiro aplicaram a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes para medir o termômetro, para medir como os demais ministros se pronunciariam, como o governo brasileiro se pronunciaria. Deixaram bem claro que não largarão a mão do Alexandre de Moraes. O governo deixou bem claro que enfrentará os Estados Unidos. Escolha muito errada. A maior nação do mundo, o país que tem a maior economia do mundo. A Flórida é a economia do Brasil inteiro. Os Estados Unidos chega a ser 18 vezes mais rico que o Brasil. É uma guerra inglória que o Brasil preferiu entrar para proteger o Alexandre de Moraes. Por isso eu digo para vocês, mais do que nunca, o povo tem que pressionar nossos senadores para que pautem o impeachment do Alexandre de Moraes. É a única forma de salvar o Brasil.
porque esse sistema, esse governo, prefere guerra com os Estados Unidos, prefere desligar o Brasil do sistema financeiro global para proteger Alexandre de Moraes. Só o povo pode resolver isso, pressionando o Senado para que paute imediatamente o impeachment do Alexandre de Moraes. É muito grave isso daqui que eu mostrei para vocês e eu tenho informações que virá a Lei Magnitsky, se não hoje, ainda essa semana, para várias autoridades brasileiras. Lei Magnitsky, para muitas outras pessoas do Brasil, já está às portas. É com pesar que eu trago essa notícia. Eu realmente não queria que nada disso estivesse acontecendo. O Brasil vai sofrer muito com os efeitos secundários da Lei Magnitsky, mas infelizmente é uma realidade. Eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Jair Bolsonaro deu motivos para a prisão domiciliar? É claro que não. É ilegal punir uma pessoa pelas ações de outra pessoa. Quem tiver dúvida é só olhar o artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Mas vamos ao cerne da questão. Nos últimos dias, ninguém nesse país foi mais humilhado do que o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo governo da maior democracia do mundo ao perder o direito de pisar nos Estados Unidos da América. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelas leis de proteção aos direitos humanos ao ser sancionado por violações à liberdade de expressão e ao devido processo legal via Lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo sistema financeiro, quando instituições bancárias se recusaram a mantê-lo como correntista e cliente. O Alexandre de Moraes foi humilhado pela torcida do seu próprio time, quando foi vaiado a plenos pulmões num estádio de futebol. E pior, o Alexandre de Moraes respondeu a essa humilhação se rebaixando ainda mais, fazendo um gesto obsceno, muito aquém do decoro que se espera, que se exige de uma autoridade judicial. O Alexandre de Moraes também foi humilhado pela imprensa internacional, que passou a tratá-lo como potencial ameaça à democracia. E aqui, destaque para The Economist e o The Wall Street Journal. O Alexandre de Moraes foi humilhado, quem diria, também pela imprensa nacional, quando os 3 principais jornais do país, o Globo, o Estado, a Folha, foram unânimes em criticar a prática de censura prévia nas suas decisões cautelares. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelos seus pares no Supremo, que se recusaram a comparecer ao jantar oferecido pelo presidente da República em sua defesa. E foi humilhado novamente por esses mesmos colegas ministros quando eles se recusaram a assinar uma carta conjunta em apoio à sua conduta como juiz. O Alexandre de Moraes também foi humilhado pelo seu antigo subordinado do TSE, que, exilado no exterior, alegou que cometeu graves ilegalidades a mando do ministro e que em breve denunciará publicamente essas irregularidades. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo depoimento do delator, dos réus e das testemunhas do 8 de janeiro, que contradizem a narrativa do golpe imaginário, do qual Alexandre de Moraes é vítima e juiz ao mesmo tempo. O Alexandre de Moraes foi humilhado, especialmente humilhado, pela ausência de provas incriminatórias contra o réu Felipe Martins, que foi torturado na prisão e cuja irrefutável inocência escancara a perseguição política instalada no país. O Alexandre de Moraes também foi humilhado no Congresso Nacional, que já contabiliza 30 pedidos de impeachment à espera de julgamento contra Sua Excelência e 33 senadores publicamente favoráveis ao impedimento do ministro. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo povo nas ruas, que se reuniu aos centenas de milhares em dezenas de cidades para pedir o seu afastamento do poder pela via democrática. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelas suas próprias palavras no passado, em vídeos resgatados de antigas entrevistas em que ele condenava a censura prévia e a corrupção dos governos petistas. E como se não bastasse tudo isso, Alexandre de Moraes foi humilhado pela própria língua portuguesa ao cometer erros grosseiros de acentuação, de gramática nas suas sentenças. É preciso reconhecer que esses sucessivos episódios de humilhação pública seriam mais do que suficientes para fazer um indivíduo colapsar sob o peso da sua própria vergonha. Mas, por algum motivo, o ministro Alexandre de Moraes resiste. Talvez o seu mecanismo psicológico de defesa seja canalizar essa humilhação contra os réus do 8 de janeiro, submetendo-os à grosseria, à indignidade e ao autoritarismo. Isso explicaria
por que uma mãe de família trabalhadora ficou 2 anos afastada da sua família e está sentenciada a 14 anos de prisão por rabiscar uma estátua de batom. Isso explicaria por que um parlamentar está preso há 5 anos por crime de opinião, correndo sérios riscos de saúde, enquanto lhe é negado o tratamento médico adequado e necessário. Isso explicaria também por que um réu faleceu no cárcere e outro foi torturado. Isso explicaria muita coisa, inclusive a tornozeleira eletrônica e agora a prisão domiciliar imposta a Jair Bolsonaro. Mas o Alexandre de Moraes se esquece de uma coisa: a sua humilhação é somente sua. A sua humilhação pública não pode ser passada adiante. Ela não diminui quando ele abusa da sua autoridade para humilhar outras pessoas. A humilhação de Alexandre de Moraes é intransferível, assim como seus dólares. Como o senhor recebeu a notícia aí dos Estados Unidos da prisão domiciliar do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro? O Alexandre de Moraes ele não tem mais volta, né? A única possibilidade de ação dele é sempre dobrando a aposta. Inclusive, eu junto com o jornalista Paulo Figueiredo, e nós temos tido uma frequência muito grande aqui na capital, em Washington, para conversar com autoridades americanas, sempre deixamos claro que na nossa caminhada aqui existem duas constantes. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. 2, o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Isso daí, na verdade, acelera a própria condição dele de ser cada vez mais reconhecido como um violador de direitos humanos. Ele dá a oportunidade, por exemplo, de se acabar com qualquer tentativa de... Alô? Com qualquer tentativa de dizer que essa é uma ação pessoal do Trump contra, né, o Alexandre de Moraes, ou em favor somente de Jair Bolsonaro. Então nós recebemos sem surpresa e a gente está agora trabalhando para que mais e mais pessoas, mais e mais autoridades pelo mundo reconheçam o Alexandre de Moraes como esse violador de direitos humanos. E dessa maneira, mais e mais pessoas que hoje em dia sustentam ele no poder, ainda que nos bastidores, pulem fora desse barco que está naufragando. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu apurei que na Casa Branca já há conversas para novas sanções a serem implementadas aqui ao Brasil, né, autoridades brasileiras. E queria que o senhor se pudesse compartilhar também das suas tratativas com autoridades norte-americanas. Quais são essas sanções? Em conversas que eu tive, apurei que tem sanções à esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Bastos, que estão no pacote, e também a outras autoridades. Gostaria, por gentileza, que o senhor detalhasse o que está sendo conversado com a Casa Branca neste momento. Primeiro é importante falar, Capelli, que eu não falo em nome de nenhuma autoridade americana, né? Eu sou o Eduardo Bolsonaro e passo aqui adiante uma análise, a nossa percepção, que tem sido muito mais fidedigna até mesmo do que a perseguição do próprio Itamaraty, responsável pela diplomacia nacional. E isso se deve pela frequência com que eu e o Paulo Figueiredo, principalmente, estamos ali dentro da Casa Branca e dentro do Congresso americano. Ele já tem material para sancionar diversas autoridades brasileiras. É claro, a Viviane seria uma válvula de escape para uma saída honrosa do Alexandre de Moraes, mas como ele opta por dobrar a aposta, há sim um risco muito alto de que ela também venha a tomar essas sanções OFAC, porque ela é entendida como o braço financeiro do Alexandre de Moraes. O próprio relógio que ele utiliza, de um padrão de altíssimo luxo, demonstra que não sobrevive apenas com o seu salário. E essa renda vem da sua esposa Viviane. Não à toa, acho que foi até exclusividade do Metrópolis, o anúncio de que os escritórios de advocacia de não só a esposa de Alexandre de Moraes, mas como de outros familiares da Suprema Corte, já foram mapeados pela inteligência americana. Isso é uma verdade, Capelli, é uma informação fidedigna. Agora a gente tem que esperar para ver qual será a resposta. Muita coisa sobre a mesa, né? Provavelmente uma nova onda de confisco de vistos americanos, né? A possibilidade de sancionar a própria esposa do Alexandre de Moraes. E se isso daí for passar, então, pela mão ainda do presidente Donald Trump, e aí a resposta é ainda mais imprevisível do que ele possa fazer. Então, vamos aguardar aí o que será feito, mas acreditamos que uma resposta à altura será dada, já que Alexandre de Moraes, com essa ação de prender de domiciliarmente o presidente Bolsonaro, ele, na verdade, está mandando um recado para os americanos de que está dobrando a aposta. Quais seriam as sanções
a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, que tem o escritório Barsi de Moraes. Quais seriam as sanções a ela? Porque a Lei Magnitsky, ela foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Contra a cônjuge dele, acredito que não será essa mesma punição. Então, poderia detalhar o que está em discussão aí em relação à esposa do ministro? Sim, está em tela a própria sanção OFAC, a mesma que Alexandre de Moraes tomou, para que a sua esposa, né, a advogada Viviane, que ela também receba esta sanção. E isso daí seria, caso venha a ocorrer, mais uma vez não falo em nome de ninguém aqui dos Estados Unidos, mas isso aí se verificando seria um recado claro também para os demais ministros do STF. O que a gente está buscando aqui, Capelli, é que de uma maneira menos traumática possível, a gente consiga resgatar uma condição de normalidade democrática no Brasil. Não podem, né, prender um ex-presidente Bolsonaro antes sequer de uma condenação, por mais fajuta que seja, porque teoricamente ele utilizou de maneira indireta a rede social. Não pode, a nossa Constituição ela proíbe que alguém seja preso por conduta de outro. E não faz sentido sequer esta medida cautelar de proibir o presidente Bolsonaro de poder se manifestar nas redes sociais. Quanto mais de colocá-lo na cadeia, porque eu, o Flávio ou algum dos filhos do Bolsonaro compartilhou alguma mensagem que ele porventura deu nesses últimos dias. Isso daí é ditadura escancarada. Isso aí é violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19 e artigo 21. É por isso que a sanção OFAC ela foi, sim, de maneira apropriada, aplicada a Alexandre de Moraes, que agora está na seleta lista de sancionados pelo Office of Foreign Assets Control, com membros do Hezbollah, do Hamas, pessoas da ditadura da Nicarágua, da ditadura da Venezuela. Então, um violador de direitos humanos não merece estar sentado dentro da mais alta corte brasileira. Eu espero que os senadores tenham consciência para que a gente mova Alexandre de Moraes para fora da corte. Deputado, ainda sobre a decisão do ministro que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, há uma interpretação de pessoas no Supremo Tribunal Federal com as quais eu conversei, e também de algumas pessoas na política, de que teria havido, de certa forma, ali uma provocação com a postagem do vídeo, uma vez que havia uma determinação expressa do ministro Alexandre de Moraes para que não fosse utilizada rede social nem de Bolsonaro, nem por meio de terceiros, como acabou acontecendo. Como Capelli, o senhor eu não fui notificado de nada. O que não está nos autos não está no mundo. Que história é essa de Alexandre de Moraes querer obrigar pessoas que nunca foram informadas da decisão dele sobre uma conduta relativa a um terceiro, no caso de Jair Bolsonaro, que eu não poderia fazer, que o Flávio não poderia fazer? A gente tem que acabar com isso, isso não existe, nós não somos parte desse processo. Eu aguardo até hoje, Capelli, a carta rogatória para que eu possa ter a oportunidade de me expressar dentro desse inquérito bizarro que foi aberto inicialmente para pegar o meu visto, né, o meu passaporte, digo, impetrado pelo PT. O PT está utilizando a caneta do Alexandre de Moraes. Vejam só, o líder do PT pediu o confisco do meu passaporte. O inquérito foi arquivado, depois foi desarquivado, e agora ele faz o que ele bem entender, e ele tomou essa decisão, Capelli, sem base da PGR, sem apoio da PGR, sem a parte acusatória. Ele tomou essa decisão, até onde eu sei, sem sequer o conhecimento dos outros ministros. Isso não foi referendado pela primeira turma, isso não foi referendado pelo plenário do STF. E eu sou ainda um deputado federal, o senador Flávio é um senador da República. Moraes simplesmente criou um crime chamado Gabinete do Ódio ou Milícia Digital e acha que compartilhar nas redes sociais configura esse crime. As redes sociais foram feitas justamente para isso, para as pessoas interagirem, curtirem, comentarem, compartilharem conteúdo. O que Alexandre de Moraes está fazendo, na verdade, é amordaçando Jair Bolsonaro, porque viu que, deixando ele em casa, ele ainda leva milhões de pessoas para as ruas. Para contextualizar, para você que nos acompanha aqui no Metrópolis, a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar de Bolsonaro, de fato, ocorreu de ofício sem uma análise da Procuradoria-Geral da República. Eu apurei com fontes do STF que isso ocorreu, na visão de Moraes, porque já havia um comunicado enviado ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, informando que, caso ele descumprisse as medidas restritivas, como o uso de redes sociais, né, e discursos, enfim, como teria ocorrido ali no ato, na interpretação de Moraes, o descumprimento da medida, o ministro achou que não seria necessário, julgou que não seria necessário submeter a prisão à
ao escrutínio dos demais colegas da Corte. Tanto que hoje, um dia depois, a primeira turma do STF não se debruçou sobre o assunto, justamente pela interpretação do ministro Moraes de que a decisão dele estaria respaldada pelo comunicado dado naquela outra decisão que advertiu o ex-presidente. Eduardo Bolsonaro, queria continuar aqui com o senhor, informando quais outras autoridades estão na mira de sanções dos Estados Unidos. Essas autoridades têm mais ministros. A gente lembra que dos 11 ministros da Corte, 8 foram sancionados com a perda de visto e apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, que é a mais severa das medidas. Há a previsão de Lei Magnitsky para outros ministros. Eu apurei que isso começou a ser discutido na Casa Branca, bem como também um tarifaço, uma ampliação do tarifaço. Eu queria saber quais dessas medidas o senhor apoia. Eu acredito que dobrar a tarifa ou qualquer aumento de tarifa não vai ser o melhor dos caminhos. Eu acredito que as sanções, na medida da ação de cada indivíduo, de cada autoridade brasileira, seja o caminho mais correto. É por isso até que eu estou defendendo aqui para que não se extrapole, e talvez isso possa até ser uma estratégia do Alexandre de Moraes, não sei, e a aplicação de sanções OFAC nesse momento para outros ministros da Corte. É preciso que eles tenham esse momento para digerir que o Moraes foi sancionado, digerir que eles e os seus familiares perderam seus vistos, né? Foi um golpe duro, né? Uma ação dura, com muita energia, porque, por exemplo, o próprio ministro Barroso, todos sabem, né? É notório, tem filhos que estudam nos Estados Unidos, que moram nos Estados Unidos, ele tem uma LLC, uma empresa nos Estados Unidos, com um apartamento avaliado em 22 milhões de reais, e ele não vai poder sequer visitar esse apartamento. Então, isso tudo é uma maneira de você chamar a atenção deles. Agora, o Alexandre de Moraes é que dobrou a aposta sem o consentimento dos outros. Se os outros, porventura, vierem a condenar Jair Bolsonaro, etc., aí eles poderão estar, sim, né, atraindo para eles esse holofote das sanções OFAC. Mas eu quero crer que não chegaremos a esse ponto. E eu quero crer que não chegaremos a esse ponto significa dizer que se o Congresso Nacional, por exemplo, tiver a liberdade de poder trabalhar livremente, sem sofrer ameaças de Moraes, isso já seria de excelente medida, né? Hoje o PL está fazendo obstrução no Congresso Nacional, inclusive tem parlamentares de outros partidos apoiando o PL, porque eles sabem a deterioração que chegaram às instituições brasileiras. Você tem dúvida, Capelli, que em algum momento Alexandre de Moraes vai proibir vocês do Metrópolis ou qualquer outros meios de comunicação de concederem a mim um espaço para dar entrevista? De que futuramente, se o Alexandre de Moraes continuar vencendo esse jogo, ele vai tirar as minhas redes sociais? Isso vai acontecer. Ele está seguindo um manual, né, um by the book, ponto a ponto, tirando as liberdades de todo mundo. Eu lembro quando o Bolsonaro ia dar uma entrevista para o Metrópolis e cancelou em cima da hora, ocorreu um debate para saber se ele poderia ou não dar entrevistas, porque a decisão do Moraes era muito confusa. E ela é propositalmente confusa, porque assim o Moraes tem, né, a seu favor a conveniência de decretar ou não a prisão do Bolsonaro, como ele fez agora. Então isso daí já é uma ditadura. Eles não querem nenhuma voz. Uma voz não pode, nenhuma voz pode ser contra eles. Só que não há mal que dure para sempre, e a gente sabe que todo regime totalitário tem começo, meio e fim. Espero que a gente esteja agora vendo o início do fim desse regime alexandrino. O senhor acredita, então, que o senhor defende que sanções via Lei Magnitsky só sejam aplicadas a mais ministros do STF após o julgamento de Jair Bolsonaro, é isso? Eu defendo que sejam aplicadas de acordo com a conduta individual de cada um dos ministros, né? Não pode agora o Alexandre de Moraes sozinho, numa canetada, responsabilizar todos eles ao mesmo tempo. E a gente tem que aguardar, tem que dar o momento para que consigamos, né, caminhar em direção a uma pacificação. Se forem sancionados todos ao mesmo tempo, essas portas para a pacificação do país ficam complicadas. É por isso que eu digo, né, humildemente, a minha sugestão é para que nesse momento, né, possa ser avaliada a sanção OFAC para com a Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, que é, assim, a parte financeira desse regime. Tem muitos aliados do senhor que defendem sanções via Lei Magnitsky ou sanções mais brandas, enfim, algum tipo de sanção ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota.
Isso daí também já chegou a ser discutido na Casa Branca. Hugo Mota, por não pautar a anistia. Davi Alcolumbre, por não pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor é a favor de sanções para os chefes do Legislativo? Olha, Capelli, está sendo dada uma oportunidade a eles, né, de cumprirem o seu papel enquanto representantes da sociedade. Se eles não cumprirem esse papel que se espera por parte do governo dos Estados Unidos, também haverá sanções a eles? Eu não falo pelo governo americano, mas pode sim haver, como por exemplo ocorreu para Rodrigo Pacheco, que perdeu o seu visto. Né? Ele perdeu o visto devido ao grande volume de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, que nunca sequer foram analisados. Então o Pacheco, ex-presidente do Senado, ele foi visto como uma parte, uma peça que sustenta esse regime. Então, se a continuar nessa toada de Alexandre de Moraes abusando do poder e nada sendo feito, pode sim, possivelmente, nas cenas dos próximos capítulos, isso daí ocorrer. Mas eu quero crer, mais uma vez, que não chegaremos a esse ponto. As pessoas mais e mais vão largar a mão do Alexandre de Moraes, porque não faz sentido você sustentar todo esse regime com medo apenas de uma pessoa. Até o momento, contudo, deputado, não houve sinalização nem de Davi Alcolumbre, nem de Hugo Mota, apesar das suas expectativas. Mas eles não vão fazer anúncio público prévio nenhum, né? Quando o sentimento de virada de mesa ocorrer, todos, de uma vez só, vão adotar um discurso a favor das liberdades e todos vão largar a mão do Alexandre de Moraes. O senhor pretende também estender sanções a Alexandre de Moraes na Europa, depois de conseguir a Lei Magnitsky nos Estados Unidos. O senhor pretende que a União Europeia também sancione o ministro Alexandre de Moraes. De que forma o senhor articula para isso? Eu tenho um contato muito próximo com o eurodeputado Dominique Tarzinski. Existem outros do Partido Vox da Espanha, do Chega de Portugal, e por aí a gente vai conseguir fazer o mesmo movimento que nós fizemos nos Estados Unidos, que é o de denunciar as violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes, fazendo com que a Europa acompanhe os Estados Unidos nessas sanções. E isso daí já tem precedente com o ministro da Suprema Corte da Venezuela, o Michael Moreno. E o Alexandre de Moraes acelerando, mais uma vez, abusando do seu poder e prendendo Jair Bolsonaro numa decisão monocrática que sequer cabe habeas corpus hoje em dia, o que iguala o Brasil ao tempo do tão criticado AI-5, que eles dizem, isso tudo daí acelera a possibilidade de sancionar o Moraes também na Europa, porque fica mais claro, cada vez mais patente, de que ele é sim um violador de direitos humanos e mereceu as sanções vindas por parte dos Estados Unidos. Mais uma vez, está claro que não é mais uma discussão entre direita e esquerda, mas sim entre garantias e liberdades mínimas, tanto que até mesmo imprensa de esquerda, como The Economist ou mesmo Financial Times, que é talvez a leitura mais consumida pelos progressistas no mundo, estão dando conta de criticar o Alexandre de Moraes. Nem mesmo aí num jogo do Corinthians, o seu time do coração, ele tem mais tranquilidade. E ele se rebaixa, mandando um sinal obsceno, que não condiz com a estatura de um ministro da Suprema Corte brasileira, mostrando o seu dedo do meio ali, mas no final do jogo. Então isso tudo vai mostrando que o Alexandre de Moraes já está isolado pelo mundo. Ele não tem amparo, ninguém no sistema bancário internacional está bancando o Alexandre de Moraes. Todos eles dizendo que vão cumprir as sanções OFAC dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes ele não consegue sustentar sua narrativa perante as testemunhas do 8 de janeiro, mesmo quando ele coloca a sua chibata para cantar, nem mesmo o Cid sustenta as versões do Alexandre de Moraes. Isso tudo daí vai desaguar no fim desse regime, eu tenho fé em Deus. O senhor pretende viajar para a Europa em busca dessas sanções que o senhor já tem articulado à distância? Sim, pretendo ir ao Parlamento Europeu. Já tem um convite feito pelo parlamentar polonês Dominique Tarzinski, para viajar para lá, dentre outros países. Então, está na nossa rota. Eu só tenho que me assegurar de que eu não serei mais uma vítima do Moraes e fazer gestões para descobrir se a Interpol está ou não pedindo a minha prisão. Eu acho difícil que a Interpol siga validando as decisões do Moraes, uma vez que ele já teve a extradição do Oswaldo Eustáquio negada pela justiça espanhola, a extradição do Alan dos Santos negada pelos Estados Unidos, ainda durante o governo Biden, e mesmo os brasileiros
que o Alexandre de Moraes pediu a prisão e extradição na Argentina, em que pese meia dúzia ainda seguirem presos, o que é lamentável, nenhum deles foi extraditado. Então, há esse caminho e muito provavelmente a gente vai estar com as malas prontas indo para a Europa para fazer esse mesmo trabalho, porque eu não vou desistir do meu Brasil. Tem também o caso da Carla Zambelli, né, que está na Itália, né, depois de ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, foi para a Itália e também busca permanecer e evitar a extradição. A gente vai entrar no caso da Zambelli daqui a pouquinho, mas antes eu queria só checar se é isso mesmo. Então, o senhor pretende ir à Europa? Qual a data que o senhor trabalha? Eu pretendo ir para a Europa. A data ainda não está definida, Capelli, porque eu tenho que me certificar com relação à minha segurança. Nós não vivemos mais um período de normalidade do Brasil e os tiranos brasileiros querem colocar na cadeia quem denuncia as suas atrocidades e suas violações de direitos humanos. Mas eu quero isso que eu queria... Isso que eu queria detalhar. O senhor pretende ir muito em breve, então imagino que nos próximos meses, mas antes gostaria de se certificar de que não será preso por ter o nome inserido na lista da Interpol. É isso, o senhor teme uma prisão determinada pelo judiciário brasileiro de desembarcar fora dos Estados Unidos e ser preso. É isso. Há esse temor. Não é temor, né? É um pouquinho de experiência, sabendo como é que o Moraes já abusa do poder da sua caneta, né? Pensando com a cabeça dele, é claro que ele vai tentar fazer isso, né? Mas, mais uma vez, o Alexandre de Moraes está jogando o nome não só dele, mas de toda a Suprema Corte e todo o judiciário brasileiro na lata do lixo. Imaginem, senhores juízes, amanhã os senhores tendo que mandar um expediente internacional, como é que as autoridades internacionais vão receber isso, sendo que o caso mais notório que eles têm são essas decisões do Alexandre de Moraes, que nem as imprensas de viés mais à esquerda conseguem defender. Então, é se certificar disso, mas eu estou aqui me comprometido a assumir esse risco. Eu não posso permitir que uma pessoa siga impune como Alexandre de Moraes depois dessas claras e sucessivas violações de direitos humanos. Deputado, o senhor pretende encontrar a Carla Zambelli quando for para a Europa? Ela foi presa agora, né, pelas autoridades italianas e o senhor tem interlocução. Eu acompanho bastante a cobertura de política, inclusive internacional, e no meio da direita, acredito que o senhor seja o parlamentar mais articulado, até mais articulado do que o seu pai, que foi presidente. O senhor pretende usar o seu prestígio no campo conservador para evitar uma extradição de Zambelli ao Brasil? Sim, porque isso não condiz com a cultura democrática da Itália, né? Vale lembrar que, por exemplo, né, quem está comandando a Suprema Corte hoje é o Luiz Roberto Barroso, que, enquanto advogado, defendia Cesare Battisti, condenado por 4 homicídios qualificados na Itália. E o Barroso dizia que não era um caso de extradição. Essa é a pessoa que preside a Suprema Corte brasileira. E eu quero levar essa mensagem para a Itália, porque eu entendo que a Carla Zambelli ela também é perseguida desse sistema. Por que o processo dela está com Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes não deveria ser sequer o relator ou participar de qualquer julgamento envolvendo pessoas mais à direita, conservadores. Vejam só, na data de ontem, quase que ao mesmo momento, horas depois, né, horas antes de ser anunciada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, estava vindo à tona uma matéria do Michael Schellenberg, que, ao que tudo indica, não foi né, possível de ser publicada em veículos de comunicação brasileiros, e essas matérias dão conta do modus operandi da equipe do Moraes para manter presas pessoas envolvidas no 8 de janeiro, ainda que não estivessem lá na Praça dos Três Poderes naquele fatídico dia. Pessoas que tiveram suas redes sociais vasculhadas e que apenas por terem ali fotos com a camisa do Brasil ou críticas ao Lula, acabaram permanecendo presas. Muitas delas estão sendo condenadas. Todos esses processos do 8 de janeiro têm que ser anulados. O Brasil está acabando com as suas instituições por causa de uma pessoa. Alexandre de Moraes é um psicopata com a caneta em suas mãos. Isso não é mais condizente com uma normalidade democrática. Ou o Brasil larga a mão do Moraes, ou o Moraes vai mergulhar o Brasil num processo muito semelhante ao da Venezuela. O deputado, então, pretende se encontrar com o vice-primeiro-ministro da Itália, o Matteo Salvini, que é muito próximo do senhor, para fazer essa articulação pela deputada Carla Zambelli, ou com a primeira-ministra Giorgia Meloni? Será um pleito seu também? Indo um pouco mais para a parte prática.
Eu nunca me encontrei com a primeira-ministra Giorgia Meloni, né, mas se tiver a oportunidade, obviamente, gostaria de ter uma conversa com ela. O Salvini é uma pessoa que já é mais próxima, já trabalhamos juntos em outras pautas, e o Salvini, ele, em que pese ser do Lega, e a Giorgia Meloni do Fratelli d'Italia, ambos são de partidos de espectro mais à direita. Então, sim, pretendo buscá-los, né? Não sei se terei sucesso, acho que com o Matteo Salvini, se tiver agenda, provavelmente é mais fácil, mas eu pretendo denunciar essa perseguição também à deputada Carla Zambelli, um processo muito rápido que ocorreu e que jamais, né, para mim, viola o princípio do juiz natural, ela ter sido julgada pelo Alexandre de Moraes. Certamente, se ela tivesse metido a mão nos cofres públicos e roubado os velhinhos do INSS, ela jamais estaria sofrendo essa prisão. Falando em prisão, o senhor não pode se comunicar com o seu pai devido à restrição imposta pelo STF, mas gostaria de saber se o senhor tem alguma informação de como o seu pai ficou após receber o anúncio da prisão preventiva ontem. É óbvio que ele não fica feliz, né? Está se isolando, né? Não pode utilizar celular. Mais uma vez fizeram o chamado Phishing Expedition, pegaram até o celular da primeira-dama, Michele Bolsonaro, mas eu acredito que a gente tem que sustentar, tem que resistir. Eu também estava prevendo, além da dobrada de aposta do Alexandre de Moraes, mais momentos de sacrifício. Então isso daí tem que ser entendido como normal nesse processo de fim de regime, de combate à ditadura, né? Todos os ditadores, nos momentos finais do seu regime, eles sempre também dobraram a aposta, tentaram fazer contraofensivas, e é natural que o Alexandre de Moraes vá tentar fazê-lo também. Mas, se seguirmos adiante e tendo liberdade de expressão para denunciar os crimes deles, sem se importar com a perseguição que ele vem a fazer contra nós venceremos, pode ter certeza disso. O senhor deu essa informação aí que teve a apreensão do celular da Michele. O senhor chegou a conversar com ela para saber a reação dela naquele momento? Não, ainda não, Capelli, ainda não. Outra pergunta que eu queria fazer para você, ainda dentro do pacote de sanções dos Estados Unidos ao Brasil, é a questão do tão falado tarifaço, né? A gente lembra que as sanções não foram apenas a ministros da Corte, com a perda de visto, não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, com a perda do visto e a lei Magnitsky, mas também a questão do tarifaço que elevou aí a tributação norte-americana sobre produtos brasileiros. O senhor se arrepende de articulação em solo norte-americano ter também levado ao tarifaço? De maneira nenhuma, né? Essa foi uma estratégia, um caminho decidido pelo presidente Donald Trump, né? E certamente ele é um negociador muito melhor do que eu, visto que tem um sucesso em sua vida empresarial gigantesco, né? Ele optou por fazer essas tarifas por entender que existem pessoas do mercado financeiro, da parte econômica brasileira, que dão suporte ao Alexandre de Moraes. E nas palavras do seu próprio representante comercial, o senhor Jamison Lee, ele diz que 10% das tarifas são por razões comerciais, 40% é devido à geopolítica, ou seja, devido à crise institucional. Eu também gostaria de que essas tarifas não fossem aplicadas, mas para tanto é preciso o Brasil voltar à sua normalidade democrática. Não existe, né, não é frutífero você se quer fazer uma delegação de alto nível de senadores para virem aos Estados Unidos tentar negociar essas tarifas sem antes dar um primeiro aceno de que o Brasil está comprometido com o resgate da sua normalidade democrática. Por isso que eu critiquei a vinda dos senadores aqui para o solo americano. Primeiro, porque só se encontraram com desafetos de Trump, né, opositores políticos de Trump, e isso daí com certeza não contribui para solucionar o problema, mas também porque tentam trazer aqui a possibilidade de recuo do presidente americano. E como sabemos, o Moraes, né, sempre identifica qualquer medida nesse sentido como uma fraqueza. Por isso que eu tenho batido na tecla que cada vez que o Moraes dobrar a aposta, nós temos que dobrar a aposta também nessas respostas internacionais. É por isso que mesmo com a decretação da prisão do meu pai, mesmo sendo uma pessoa inocente, sem crimes, sem provas, apenas pelo sofá da sua casa ter acenado a manifestantes que estavam nas ruas celebrando, né, pela primeira vez uma medida rigorosa contra esse ditador chamado Alexandre de Moraes, mesmo com a prisão de Bolsonaro, eu não me intimido e vou seguir levando adiante a possibilidade de sanção de Moraes também na União Europeia. No final, Capelli, não haverá nem Paris. O senhor tem aí sanções e mais sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e isso tem levado aí, um acirramento também, né? O Brasil, pesquisas mostram, né, que tem muitos apoiadores, tanto
do ex-presidente Jair Bolsonaro e muitas pessoas também apoiando as medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E no meio disso tudo, aconteceu, né, o ato no último domingo, em apoio a Jair Bolsonaro e um protesto também contra Alexandre de Moraes em diversas cidades aqui no Brasil. Como o senhor avalia a atuação de Tarcísio de Freitas? Por que eu pergunto? Porque Tarcísio não foi ao ato, ele disse que tinha que fazer um tratamento na tireoide, um procedimento, levou alta no mesmo dia, e quando Bolsonaro foi preso, ele emitiu um comunicado duro, né, contestando a decisão do STF, mas sem citar o ministro Alexandre de Moraes. O que levou, por exemplo, Silas Malafaia, o organizador desse ato na Avenida Paulista, a bater duramente em Tarcísio. Como o senhor avalia a postura de Tarcísio? Eu acho que o pastor Silas Malafaia tem muito mérito naquilo que ele disse na Avenida Paulista. Ele tem sido uma pessoa excepcional, principalmente nessas manifestações de rua, e já entendeu que com Moraes não existe um caminho meio termo, não existe um diálogo. Pode haver diálogo até com outras pessoas, outras autoridades brasileiras, mas com o Moraes não. É por isso que nunca esteve sobre a mesa qualquer tipo de recuo ou retirada de sanções com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Né? Já com relação ao governador Tarcísio, ele opta por um outro caminho, diferente do meu. Tudo bem. Eu acho que o julgamento aí tem que ser feito de cada um. Eu acredito que com Moraes só vai funcionar, né, se for uma medida forte, impactante. Do contrário, será mais do mesmo, mais do que nós já vimos num passado recente, mesmo quando Bolsonaro era presidente. Veja só, né, para citar apenas um dos casos, quando Bolsonaro não foi reeleito em 2022, naquela eleição que nós vimos como é que foi, o STF retomou o caso de Daniel Silveira e pela primeira vez na história anulou uma anistia, um perdão presidencial. Então é contra essas pessoas aí que a gente está lutando. Eu não posso entender que existe um meio do caminho, uma normalidade, se eles têm, por exemplo, abertos um inquérito desde 2019, chamado inquérito da fake news. Fake news que no Brasil sequer é crime, né? E eles nunca falam qual fake news que é, né? Normalmente acusam a gente de fake news e não detalham qual seria a conduta criminosa, justamente porque não há crime. Nós não podemos viver, né, achando que estamos numa democracia normal num sistema como esse daí. É por isso que eu digo, né, o fim daqueles acordos infrutíferos do passado passa por uma ação determinada e forte contra o Alexandre de Moraes. Concepção, deputado, o governador Tarcísio de Freitas busca encontrar um meio-campo com o STF, com o ministro Alexandre? Um consenso? Olha, o que parece ele busca um diálogo, né? Então acaba que não vai de maneira mais rigorosa ou cita o nome do ministro Alexandre de Moraes, né? Um notório violador de direitos humanos já sancionado pelos Estados Unidos. Eu acredito que é normal todos nós começarmos a chamar o Alexandre de Moraes de um violador de direitos humanos, porque é isso que ele é isso que foi decretado pela maior democracia do mundo, não foi um país qualquer. É por isso que a gente está agora começando a ver europarlamentares, e não é só o Dominique Tarzinski, porque ele está acompanhado de 15 outros signatários desse pedido inicial de sanção do Moraes, é por isso que eles começam também a querer colocar adiante essas sanções. É para mandar um recado que o mundo livre não concorda com você censurando pessoas, impedindo elas de usar as redes sociais ou mandando elas para a cadeia porque simplesmente acenaram para manifestantes de rua. Isso daí não é uma democracia. Espero que o governador Tarcísio compreenda essa ação que nós estamos tomando e eu não preciso repetir, né, seguir novamente tentando um diálogo com uma pessoa que eu considero um psicopata. O senhor já trabalha com a possibilidade de ficar inelegível, não poder se candidatar ao Senado, como pretende, em 2026? Eu devolvo com outra pergunta, Capelli. Adianta eu ser senador com Alexandre de Moraes forte, ameaçando as pessoas, independentemente delas terem cometido crime ou não? O seu pai acredita que sim, deputado. O seu pai acredita que sim, inclusive tem articulado para formar uma ampla maioria no Senado Federal, mesmo com a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Sim, mas ficar aí num novo Congresso a gente possa conseguir ter uma reação mínima. O negócio é o seguinte, Capelli, chegando ano que vem e o Moraes ainda estando numa posição forte, será que ele não vai deixar inelegível todos esses candidatos ao Senado que porventura estejam sendo cotados como favoritos para ganhar a eleição?
É claro que sim. É hora da gente quebrar esse cristal. Não haverá Brasil, não haverá eleição, haverá uma ficção ano que vem. O Moraes vai condenar qualquer pessoa por qualquer motivo. Ele agora está dando a oportunidade, com essa nova regulamentação do Marco Civil, para que qualquer um dos 18 mil juízes do país derrubem redes sociais, na eleição do ano que vem, principalmente. Então a gente vai ter uma eleição sem rede social, onde a direita é forte. A gente vai ter uma eleição com diversos candidatos inelegíveis. Olha só, né? Eu, por exemplo, Gustavo Gayer, dentre outros do meu partido, temos processos dentro da Suprema Corte. Quais são os deputados, Eduardo, deputados ou senadores que, na sua concepção, correm o risco de ficar inelegíveis além do senhor? Todos aqueles que já se manifestaram ou tenham o perfil de votarem a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. O regime se reinventa. Não vou citar nomes aqui, Capelli, mas eu acho que todos nós podemos fazer um julgamento e uma análise e vai chegar à conclusão. Todos do PL, basicamente todos do PL que forem se lançar ao Senado, estão correndo esse risco. O PL é o partido recordista de ações dentro do STF, né? A esmagadoríssima maioria delas apenas por falas. Esse aqui que vos falo, o deputado federal mais votado da história do Brasil, tem um PAD, um processo administrativo correndo dentro da Polícia Federal, porque eu sou policial federal antes de ser congressista. E isso com base em discurso meu feito da tribuna. Então, veja só, eles estão querendo fazer um movimento até semelhante àquele ocorrido com o Deltan Dallagnol para tentar, através de um processo administrativo, me deixar inelegível. Tem um processo que está pronto para julgamento há meses, há bons meses, da Tabata Amaral, que ela move contra mim, devido a uma discussão, uma troca de farpas na internet, sobre o seu projeto de lei dos absorventes, diz ela, grátis, né? E o Alexandre de Moraes é o relator. Você acha que ele vai fazer o quê com esse processo, Capelli? Você acha que qual vai ser o futuro desse PAD que eu enfrento dentro da Polícia Federal? É claro que eles vão me deixar inelegível. Isso daí é justo? É democrático? É certo? Eu que não roubei ninguém, não cometi ilícito nenhum, apenas ousei expor as violações de direitos humanos de Alexandre de Moraes? Não haverá Brasil ano que vem se a gente não consertar esse problema agora. Só acrescentando, deputado, tem também a investigação sobre coação no curso do processo, que o ministro Alexandre também determinou a abertura de inquérito contra o senhor, por conta das articulações nos Estados Unidos, que teriam o objetivo de alterar o curso do julgamento de Bolsonaro, acusado de golpe de Estado, aqui no STF. Então tem também isso dentro desse cenário que o senhor falou de processo da Polícia Federal, de processo envolvendo a sua adversária política Tabata Amaral, tem também essa questão da coação no curso do processo. E dentro dessa inelegibilidade que o senhor mesmo disse que é o caminho claro a ser seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, quem o senhor indicaria para o Senado Federal por São Paulo? Olha, Capelli, primeiro é necessário dizer que essa narrativa que o Moraes tenta construir, dizendo que eu estou fazendo uma atuação de maneira pessoal para salvar apenas o Jair Bolsonaro, isso daí é uma mentira. Né? O ponto número 1, o meu trabalho aqui é para dar liberdade a todos os brasileiros. Número 2, esse crime de coação mediante o curso do processo, ele é impossível de eu cometer, porque eu preciso, primeiro, ter uma ação ilícita. E todas as ações vindas aqui dos Estados Unidos, elas são legais. A Lei Magnitsky é uma lei. A retirada de visto é um poder que só diz respeito, é um poder discricionário do governo norte-americano, do secretário Marco Rubio. Eu não faço nada, eu não assino nada. O máximo que eu faço é expor as violações de direitos humanos. E além disso, né, além de serem legais, essas práticas elas não estão à minha disposição. Se eles realmente estivessem pensando em um mínimo de justiça para mover uma ação dessa, teriam que colocar o Donald Trump e o secretário Marco Rubio debaixo de investigação no Brasil. Como eles não têm coragem para fazer isso, eles tentam abusar de mim, eles tentam fazer do meu pai um refém para me obrigar a parar com o meu movimento aqui nos Estados Unidos. Então, de antemão, eu falo que isto não ocorrerá. Agora, se eu não puder me candidatar e a gente tiver a possibilidade de ter eleições ano que vem, o que eu acho muito difícil, existem nomes bons na política de espectro mais à direita. Tem o deputado estadual Gil Diniz, né, tem o secretário Derrite, você tem o pastor Marco Feliciano, que é uma pessoa que busca também a possibilidade dessa candidatura, mas isso daí está em aberto. Mais uma vez, Capelli, é difícil você acreditar que vai existir eleição no Brasil
com um Moraes forte. Ele vai continuar abusando do seu poder e vai levar o Brasil para o fundo do buraco. O argumento do ministro é que as articulações nos Estados Unidos objetivam alterar o curso do julgamento de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né, pelo STF, e o senhor argumenta que as suas ações em solo norte-americano seriam legais e, portanto, não passíveis de investigação por coação no curso do processo. É só você ver, Capelli, a carta, por exemplo, a declaração da Casa Branca, ela é expressa, o título dela fala na deterioração da democracia brasileira e cita vários pontos, como, por exemplo, a censura ao jornalista Paulo Figueiredo e outras ordens bizarras para tentar prender cidadãos americanos por conta de posts que eles fizeram nas redes sociais a partir do solo americano. Também tem no contexto ali o caso do Rodrigo Constantino, dentre vários outros. Então não é uma questão pessoal de vamos salvar o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro ele é mais uma das vítimas do Alexandre de Moraes. Está sendo acusado de um golpe aí, que eu chamo de golpe da Disney, e todo mundo sabe que não existe qualquer nexo que conecte ele a esses fatos. Nem mesmo o Cid assume que ocorreu, né, qualquer tipo de coisa relativa à ordem de Jair Bolsonaro para qualquer fato desencadeado aqui no Brasil. O senhor vislumbra a mudança na composição do Supremo Tribunal Federal para alterar o curso do julgamento de Bolsonaro? Algum ministro que já se mostrou a favor de uma condenação recuou diante da ofensiva dos Estados Unidos? Olha, nós vimos aí o ministro Fux sendo contra a imposição de tornozeleira no presidente Jair Bolsonaro, né? Ele já vinha dando algumas sinalizações de que não estava confortável com esse processo todo. Ele participou da oitiva de diversas testemunhas presencialmente, mostrando seu interesse nessa situação. Agora, com certeza, pelos bastidores, a gente sabe que tem vários outros ministros que não estão confortáveis com essas medidas do Alexandre de Moraes. Se tivessem confortáveis, teriam assinado uma declaração em apoio ao Moraes por ocasião do recebimento da Lei Magnitsky, das sanções OFAC, que ele recebeu. E o Moraes não conseguiu fazer, nem sequer a maioria dos membros do STF, uma carta a favor dele, restando ao presidente da corte, né, ministro Barroso, a fazer uma declaração em tom cabisbaixo, apenas para registrar um suposto, né, posicionamento da corte. E depois, numa nova investida, convocou o presidente Lula para fazer um jantar, em que não foi nem a maioria dos ministros. E o Fachin só foi de última hora dizendo: olha, não estou indo em apoio ao Alexandre de Moraes. Eu estou indo a esse jantar porque eu sou o próximo presidente da corte. Então, cada vez mais o Moraes está sendo isolado. Tem uma matéria muito boa do Poder 360 dando conta disso daí também. Tem uma visão de parte dos aliados de Bolsonaro de que o ministro Gilmar Mendes, por ser o decano da corte, o ministro mais antigo, ele seria uma espécie ali de voto de Minerva, um fator determinante na composição do Supremo. O senhor já procurou se reunir com o ministro Gilmar Mendes? Porque até onde eu sei das minhas apurações, o ministro Gilmar tem se mostrado totalmente favorável à atuação do ministro Alexandre de Moraes. E Gilmar Mendes é sim, né, um ministro, por ser o mais antigo, decano, que exerce influência sobre os seus pares. O senhor já buscou alguma interlocução com Gilmar Mendes? Capelli, até por questões éticas, não é bom a gente colocar tudo a público. O que eu posso garantir para você é que os bastidores estão aí pegando fogo, né? Muita gente se falando, muitos interlocutores, muito brainstorm, né? Debates de ideias, e talvez daí possa nascer até uma solução. Agora, o que é claro é que nesse ambiente já temos uma Suprema Corte que nem sempre segue a lei, né? Eu estou sendo até eufemista aqui para falar. Então, cada vez mais a gente vê ministros como Alexandre de Moraes pisando na arena política. E, obviamente, quando eles fizerem isso, eles vão tomar cada vez mais críticas, tal qual tomam, né, senadores e deputados federais. O próprio deputy, né, o diretor, o 02 do secretário Marco Rubio, o senhor Christopher Landau, ele tuitou dizendo isso, né, que é uma loucura o Alexandre de Moraes imaginar que ele, enquanto servidor público, ele não vai ser criticado e deseja utilizar a sua caneta para silenciar as vozes opositoras. Então é isso tudo daí que está acontecendo e vamos ver se das tratativas e das conversas podem sair boas soluções. Da nossa entrevista, da nossa conversa, queria levantar antes um discurso do senador Hamilton Mourão, né, que foi vice-presidente no governo Bolsonaro, dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve meter o bedelho no Brasil. Como o senhor vê a declaração de Hamilton Mourão?
Capelli, eu não vou perder tempo, né, da nossa preciosa entrevista comentando o que o Mourão fez, né? Eu deixo o público, né, do Rio Grande do Sul, principalmente os eleitores dele, falarem por mim. Bom, então já que o senhor concedeu mais minutos aí para a nossa entrevista, eu queria falar sobre 2026, a articulação ao Senado. Antes de o seu pai receber aquela restrição de se comunicar com a imprensa, de conceder, né, entrevistas que vão para as redes sociais para tratar de inquérito e tudo mais, ele disse, numa apuração que eu fiz junto a ele, que já tinha se reunido com o Gilberto Kassab, do PSD, com Antônio Rueda, do União Brasil, e com Ciro Nogueira, do Republicanos, do Progressistas, PP, para fazer uma base forte para disputar o Senado em 2026. Segundo a previsão de Jair Bolsonaro, seriam cerca de 43 senadores eleitos pela direita com esses partidos de apoio. O senhor tem participado de articulações políticas aqui também no Brasil, e uma pergunta que eu lhe faço é se esses partidos de centro-direita, que não são PL, aí eu falo de PSD, PP, União Brasil, as pessoas que intentam disputar o Senado por esses partidos, elas têm se comprometido a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes como o senhor e o seu pai pleiteiam? Isso está amarrado nesses acordos envolvendo 2026? Primeiro, Capelli, é importante ressaltar que a gente não comanda a vontade popular. E tampouco o PL é o único partido de direita, né? O PL ele tem se movimentado para crescer e cada vez mais ir se depurando para se consagrar como esse partido mais à direita. No entanto, existem vários candidatos de outros partidos que são, né, comprometidos com essas pautas. Por óbvio, né, nas articulações para as eleições do ano que vem, se nós viermos a ter eleições normais aqui no Brasil, como o próprio Donald Trump disse ser um receio dele para que a gente tenha eleições aqui limpas e justas, transparentes, a gente sim pretende colocar adiante candidaturas ao Senado comprometidas com o impeachment do Alexandre de Moraes, porque na minha visão hoje o Alexandre de Moraes é um mal pior do que o PT, pior do que o Lula. Ele tem sim abocanhado uma boa parte do poder e conseguido levar adiante as suas perseguições. Não que o Lula não seja perseguidor, porque ele dá suporte a esse regime, mas nesse momento o Lula ele é até um coadjuvante. Então, sim, uma primeira pauta é, sim, o impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, é preciso que o candidato transmita ao eleitor essa confiança, né, para que ele receba esses votos e depois bem cumpra a sua missão, caso, mais uma vez, a gente venha a ter eleições normais ano que vem aqui no Brasil. Aí no Brasil. Caso Tarcísio de Freitas dispute a presidência e se eleja, o senhor acredita que ele peitaria o STF para bancar uma anistia a Bolsonaro? O perfil do Tarcísio é mais do diálogo, né? E, mais uma vez, se a gente chegar num momento desse com um Alexandre de Moraes forte, vai ser muito complicado de você fazer algo nesse sentido. Inclusive, teve uma imprensa que recentemente veiculou que, caso Eduardo Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas sejam eleitos presidente da República e dessem anistia a Bolsonaro, que a Suprema Corte invalidaria essa anistia no mesmo argumento que deu para invalidar de Bolsonaro para com Daniel Silveira, dizendo que existe uma ligação pessoal entre eles e que isso fere o artigo 37 da Constituição, o princípio da pessoalidade. Se esse momento chegar, é preciso você ter energia para fazer aquilo que é certo de fazer, né? Não pode Dilma Rousseff, que no passado já deu anistia beneficiando José Dirceu e José Genuíno, esses sim condenados em escândalos de corrupção, para que isso daí não valha para um caso normal, um caso de realmente justiça, como esse da anistia a Bolsonaro. Só acrescentando essa informação, o senhor leu na coluna aqui no Metrópolis, eu conversei com diversos ministros do Supremo antes de escrever, e na visão deles haveria aí uma similaridade com o indulto concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira, porque haveria o quesito ali de aliança política entre o presidente que concede o benefício e o beneficiado. Como é que isso daí é bizarro? Como é que a gente está entendendo que é normal no Brasil um ministro da Suprema Corte antecipar uma possível futura decisão de um presidente da República? Olha como é que há um abuso, né, de poder. Olha como é que essas pessoas estão confortáveis
para fazer esse tipo de coisa. Aqui nos Mas, Estados Eduardo, Unidos, por exemplo, mas o Biden aí... deu um indulto para o filho dele e ninguém falou nada. Aí o ministro deve estar elucubrando no futuro, quem sabe não, já vou anular. Meu Deus, isso é muito bizarro. Mas aí permita-me discordar nesse ponto específico, deputado, porque aí é uma apuração jornalística, assim como a gente faz também com diversas outras fontes do Executivo, Legislativo, Judiciário, e ali foram opiniões dadas com base numa possibilidade que tem sido muito aventada. Então, só queria pontuar isso porque é o papel da imprensa perguntar e tentar antever cenário. Desculpa, Capelli, tudo bem, está dentro do seu espectro de jornalista. A minha crítica aqui o ministro, ao receber uma pergunta dessa, ele tem que falar, olha, me desculpe, mas eu não posso falar. Né? Me desculpe, mas o que não está nos autos não está no mundo, né? O que todo mundo aprende nas faculdades de Direito. Ele não pode fazer um tipo de antecipação dessa. Né? É por isso que eu fico escandalizado. Eu não posso aceitar isso daí como normal. Os ministros não são políticos, eles não são deputados, eles não são senadores, governadores. Eles têm que se recolher dentro do seu tribunal e dentro do seu escritório e aplicar aquela máxima que todo mundo aprende no primeiro período da faculdade de Direito, que o juiz ele é inerte, ele só age se provocado e dentro dos autos. Não fazer como, por exemplo, o Moraes tem feito, utilizando a sua caneta conforme o sabor político, conforme a sua vontade pessoal. Agora, falando em cenário, um ponto muito importante para a gente conversar aqui tanto o senhor, numa entrevista que me concedeu na coluna, o senhor levantou 3 pontos para pacificar o Brasil, digamos assim, que seria a anistia a réus condenados por golpe de Estado, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também a possibilidade de Jair Bolsonaro disputar a presidência em 2026. Foram esses 3 pontos colocados pelo senhor. Vivas, mas isso aí. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro, numa coletiva à imprensa, também solicitou medidas nesse sentido, também com o discurso de que seriam as medidas para promover paz e tudo mais. Eu também conversei com fontes do Supremo que dizem que a chance de essas 3 medidas serem implementadas é 0. Diante desse cenário de pleitos feitos pelo senhor, pela família Bolsonaro, que tem uma adesão grande também de eleitores no Brasil, e diante da posição do Supremo de não mudar de postura, mesmo diante das pressões internacionais, qual o cenário que o senhor acredita que se desenha para 2026? Não cabe ao Supremo um papel político, né? O Supremo tem que respeitar o Congresso Nacional. Ao tomar esse tipo de atitude e antecipar um juízo de valor, dizendo que poderia até decretar a inconstitucionalidade dessas medidas aprovadas pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal está forçando o Brasil a um momento de ruptura. Ou o Congresso vai ter que fazer valer as suas leis, ou vai respeitar caninamente tudo aquilo que vier do Supremo Tribunal Federal, ainda que ilegal. Então a gente está chegando muito próximo deste momento, né? O que eu estou querendo evitar é que a gente chegue a um momento de ruptura, porque ele é traumático, e certamente também esse é o espírito do senador Flávio Bolsonaro e de todos os parlamentares que estiveram nessa coletiva de imprensa hoje pela manhã. O próprio senador disse, esse daqui é o pacote da paz, né? Colocando adiante a anistia, tirando da competência do Supremo Tribunal Federal a competência originária para julgar deputados e senadores, porque a gente já viu que o Alexandre de Moraes faz disso moeda de troca, utiliza esse instrumento para deixar os parlamentares reféns. Veja aí o caso notório do pai do Hugo Mota, né, que recebeu a visita da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, e depois, sem escrúpulos nenhum, Moraes convida o presidente da Câmara para jantar na casa dele. E, para surpresa de 0 pessoas, depois desse jantar, o Hugo Mota começa a fazer declarações contra a anistia. Então, quando o senador Flávio Bolsonaro, do lado do senador Marinho, vários outros deputados federais, propõem esse pacote de medidas, é quase que como uma última tentativa para que a gente não chegue nesse momento de ruptura. E no momento de ruptura, não se enganem, o Brasil receberá o tratamento da Venezuela. Teremos eleições muito provavelmente não reconhecidas pela maior democracia do mundo. E aquilo que os Estados Unidos faz é normalmente acompanhado pelos outros países do mundo livre, notoriamente do Ocidente. Eu não quero que esse momento chegue e a gente vire uma nova Venezuela. Sem Bolsonaro, quem será o candidato da direita, na sua opinião? Sem Bolsonaro, não haverá eleição ano que vem. Pode esquecer. Por quê? O que acontecerá? Porque
Por que ele não seria candidato? Porque está preso? Ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2 processos. A questão do bicentenário da independência e a reunião com embaixadores. Foram essas condenações no TSE que o tornaram inelegível. Então, um presidente que fez, foi considerado abuso de poder político numa exposição que ele fez para 40 embaixadores que sequer votam no país e ainda convidou então o ministro do TSE, Edson Fachin, para participar dessa reunião, transformar em crime criticar o processo eleitoral brasileiro, isso já é uma ditadura. Não há perspectiva de você ter eleições limpas e transparentes e justas num país onde isso daí aconteça. Um discurso que ele deu no caminhão de som pago pela iniciativa privada, isso foi considerado abuso de poder político? Pelo amor de Deus, um país que está disposto a aceitar esse tipo de conduta vindo da Suprema Corte, não tem outro caminho senão realmente se acostumar a ser uma Venezuela. O senhor vê um clima bélico para os próximos meses ou para o ano que vem? O senhor fala em Venezuela, o senhor vislumbra um cenário de atritos, até mesmo físicos, entre pessoas, que a polarização ganhe também outros contornos? Não necessariamente de atritos físicos, mas eu vejo um aumento de temperatura. Eu não consigo entender que as pessoas possam achar normal toda essa situação. E é claro, cada vez mais ocorrerá indignação, as pessoas vão para a rua, e o Alexandre de Moraes, de pouco em pouco, igual se corta um salame, já dizia Hayek, que a liberdade você vai perdendo como se corta um salame, de pedaço em pedaço, pouco em pouco o Alexandre de Moraes vai fazendo a consolidação desse regime. E aí a gente passaria a ser um país muito mais semelhante do que a Venezuela. É isso que eu estou falando aqui. Não estou defendendo nesse momento qualquer tipo de ação bélica, mas pressionar para que Alexandre de Moraes não siga mais dentro da Suprema Corte brasileira, porque ali não é local de um violador de direitos humanos. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Aproveito, e assim como em outras entrevistas que faço, abro um espaço para considerações finais, caso o senhor assim queira. Muito obrigado, e o convite está aberto aqui para retornar também à participação no Metrópolis. Obrigado pelo espaço, Capelli, obrigado aí ao Metrópolis, pela coragem de abrir os microfones para mim. Eu acredito no meu país, eu acho que dá para resgatar o Brasil ainda. Eu peço o apoio de todos vocês brasileiros, para que nós façamos aquilo que Jair Bolsonaro não pode fazer mais, que é levar a sua voz ao maior número de pessoas possível. Se não fosse importante, Moraes não estaria censurando as tias do Zap e jogando na cadeia, há dezenas de anos de cadeia, pessoas simples e comuns que participaram daquele ato em 8 de janeiro, dentre outras. Então a nossa luta seguirá sendo por liberdade, e eu tenho muita fé em Deus que a gente vai atravessar esse momento e vai sair mais forte do outro lado. O Brasil não merece e não será terra desse regime nefasto. Muito obrigado. E só uma última aqui para pontuar bem: o senhor é contra sanções como mais tarifaço para o Brasil e é contra sanções a outras autoridades, além de Alexandre de Moraes. Neste momento, nas conversas que o senhor tem contra a Casa Branca, o senhor se colocou dessa forma. Procede, é isso? Sim, eu acho que não é o momento de você dobrar as tarifas, eu acho que não é o momento de ir por esse caminho, mas, mais uma vez, quem pode tomar essas decisões é o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa que está acostumada com as mesas de negociação. Eu acredito que seria apropriado sanções ou FEC contra a esposa do Moraes, porque ela sustenta essa parte financeira ali da família Moraes. Perfeito. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, muito obrigado pela sua participação e obrigado também a você que nos acompanhou até agora aqui no Portal Metrópolis. Se inscreva no canal, acompanhe as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.